Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Temos falado sobre os benefícios, do sofrimento, das perseguições que nós enfrentamos em nossa vida. E muitas vezes, quando nós estamos enfrentando uma crise, um sofrimento, uma dificuldade na nossa vida, nós perguntamos: por que, mesmo sendo cristão, eu enfrento ou sofro ou passo por crise na minha vida? Alguns chegam até pensar, como os amigos de Jó os acusaram, Será que eu estou no pecado, eu estou pecando, para enfrentar umas dificuldades dessa? Será que eu não tenho fé? Será que Deus está me castigando por isso? Porque essas coisas têm acontecido na minha vida? Será que são essas coisas? Será que eu desconheço aquilo que eu tenho direito por ser cristão e eu não estou exigindo esses direitos? E por isso eu estou sofrendo e enfrentando essas dificuldades? Às vezes, talvez esses pensamentos vêm em nossas mentes. Talvez nós pensamos essas coisas quando nós estamos enfrentando uma crise na nossa vida. E eu queria hoje que você abrisse comigo em 1 Pedro. Nós já sabemos que os cristãos, eles estavam passando por uma perseguição do Império Romano, E vocês lembram que certa vez eu falei que a perseguição era tão rígida, tão forte para aqueles cristãos, que alguns estavam sendo pendurados, queimados, por Nero e etc. Então havia um sofrimento muito grande para aqueles cristãos. Era a vida deles que estava em jogo com relação à sua fé. Então imagine pessoas que estavam lutando para serem fiéis a Deus, e talvez essas perguntas estavam em suas mentes, Como é isso, Eu sou fiel, eu busco a Deus, e essas coisas acontecem comigo. Por que isso acontece? Talvez era essa as dúvidas daqueles cristãos lá no primeiro século, talvez é essa a sua dúvida, mas 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, Pedro vai dizer uma coisa interessante, A uma irmã, durante essa semana, ela falou uma frase que realmente é a verdade. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros nessa terra. E é impressionante como nós nos apegamos a essa terra, às coisas dessa vida. E parece que o nosso dia a dia é um dia a dia de pessoas que não têm a viva esperança, a esperança eterna. Porque as coisas daqui são gostosas e boas e muitas vezes vai nos atraindo, E a gente se apega tanto a essas coisas dessa vida. Aqueles cristãos, muitos, perderam tudo que tinha por causa da sua fé. Em 1 Pedro, versículo 3, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro já de cara, já vai dizendo para aqueles cristãos: olha, se você está incomodado com aquilo que está acontecendo nesse mundo, com a sua vida, pode ficar certo de que, quando nós colocamos a nossa esperança nas coisas desse mundo, é uma esperança, ele vai dizer, se você ler os próximos versículos, passageira, perecível, que vai acabar. Mas a nossa esperança deve ser na vida que Deus tem preparado para nós. Pedro vai. E é interessante, na carta do começo ao fim, ele vai mostrar como é isso. Agora, vá comigo no capítulo 4,
de 1 Pedro e veja o que ele vai nos dizer lá. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ele vai dizer assim para nós: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Então, aqueles cristãos, diante dos seus sofrimentos, das suas crises, Pedro vai dizer para ele: ei, irmãos, não estranhem essas coisas que estão acontecendo com vocês. Vocês não devem estar surpresos ou estranhando isso, né? Então, o cristianismo, ou os cristãos, nós não podemos estranhar nessa vida quando nós estamos sofrendo, perseguidos e etc. E eu sei que isso vai na contramão do que nós ouvimos muitas vezes, porque a mensagem hoje é: você não pode sofrer. Nós temos sido enfatizado essa ideia, né? Porque é a mensagem de hoje: você não pode sofrer, você é filho de Deus, você merece o melhor, você é um vencedor, você é etc. Mas é interessante porque essas frases são tudo baseado nessa vida. Pedro está dizendo: nós somos vencedores, somos filhos de Deus, mas a nossa esperança é na vida eterna. Nessa vida aqui, nós vamos ter momentos bons, vamos ter momentos de crises na nossa vida. Vamos enfrentar. Por mais fiel que você seja a Deus, você vai enfrentar essas dificuldades. E Pedro está dizendo para aqueles cristãos: não estranhem isso. E sabe por que nós não devemos estranhar? Porque certa vez Jesus disse assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João, dizendo para aqueles ouvintes dele, né? Não fique maravilhado, porque o mundo odeia você. O mundo odiou também Jesus. Então, como filhos de Deus, por sermos seguidores de Jesus, nós vamos enfrentar isso. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha uma marca que Paulo está dizendo. Às vezes, a vida piedosa de um cristão vai trazer como consequências para a sua vida perseguição. Pessoas vão perseguir, não é? E isso acontece em várias esferas da nossa vida e não devemos estranhar isso. Também, Paulo falou ainda no livro de Atos, ele disse: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Enquanto a linguagem ou a mensagem de hoje é fácil, não, é fácil, o reino é tudo fácil, sua vida é próspera, né? Você não vai sofrer, sua vida vai ser boa e etc. Não que isso não aconteça, porque, claro que Deus tem abençoado nossas vidas. Mas Paulo está dizendo que na vida cristã tem essas dificuldades que vêm para nós. Jesus também declarou: no mundo, vocês vão passar por aflições, falando com seus discípulos. Então, assim, eu não preciso estranhar isso. Eu não preciso ficar com dúvida sobre isso. Eu não preciso ficar pensando: será que Deus está me castigando por isso e etc. Não. Eu não preciso. Porque como cristão, isso vai acontecer uma hora ou outra na minha vida. E sem contar que é através do sofrimento, muitas vezes, que nós aprendemos. No Salmo 66, versículo 10, o salmista diz assim: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como faz com a prata. Aquele processo, né, que a gente já falou, que tem que ser passado para ser refinado, uma prata puríssima, tirando toda a escória daquele metal. E o salmista está falando sobre a vida dele, e ele diz que Deus o conduziu a isso. E é interessante porque não é castigo, não é punição,
Mas o salmista está dizendo que é para ele ser purificado, moldado por Deus, através desse processo. No versículo 13 e 14, mais uma vez, né, nós já vimos isso em Tiago, mas mais uma vez Pedro repete e ele fala que no sofrimento nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar por estarmos sofrendo, ele vai falar. Mas se alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Então, se eu estou sofrendo como cristão, por ser cristão, por causa de Cristo, por causa da minha fé, Pedro está dizendo, se alegre com isso. Você está sendo fiel a Deus, está sendo perseguido, ou está passando por uma crise por causa disso, Pedro está dizendo, se alegre. Você tem que se alegrar porque você é coparticipante com Cristo do sofrimento dele. E ele diz, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus reposa sobre vocês. Olha que contradição, né? Do que a gente escuta muitas vezes hoje. Se você está sofrendo como cristão, Pedro está dizendo, olha, isso é uma glória, você é participante, isso é algo que deve alegrar você, porque você está sendo fiel a Deus. E por isso você está sendo refinado, passando por essa prova, por essa situação na sua vida. Jesus falou em Mateus capítulo 5, né? Versículo 11 e 12, ele disse, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Falando para os discípulos. Mais uma vez, bem-aventurado, mais do que feliz, por estarem sendo perseguidos por causa da sua fé. O apóstolo Paulo, para alguns cristãos de Filipe, mesmo na prisão, sofrendo lá preso, injustamente, mas ele vai dizer para aqueles cristãos, se alegrem. Se alegrem. Alguém que está sendo, passando pelo momento difícil da vida, e ele está dizendo assim para os outros cristãos, se alegrem. Se alegre. A gente não vê Paulo lá triste ou perguntando, será que eu pequei? Será que eu estou no pecado? Será que Deus está me castigando? Não, ele está alegre, porque está participando dos sofrimentos de Cristo. Quando ele foi preso, no livro de Atos, em missões, ele foi colocado num cárcere. E sabe o que ele estava fazendo naquele cárcere? Ele estava cantando e louvando a Deus. Sofrendo, mas alegre. Regozijado, né? Exaltando o nome de Deus. Alegre na presença de Deus. Era isso que estava acontecendo. Porque ele sabia que aquele sofrimento era por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, no versículo 14 a 18, Pedro vai dizer, sabe o que agora, irmãos? Agora nós precisamos prestar atenção nisso. Pedro vai dizer, avalie o seu sofrimento. Observe o seu sofrimento. Por que você está sofrendo? Né? Talvez essa pergunta nós devemos fazer. Qual é a razão do meu sofrimento? Pedro vai dizer isso. Nos versículos 15 em diante. Avalie o seu sofrimento. Ele diz no versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro.
Avalie seu sofrimento. Antes ele está dizendo, você está sendo perseguido por causa da sua fé, seja firme, vá adiante, se alegre com isso. Você está participando da glória de Deus. Tem um galardão para você por causa disso. Aí agora Pedro para e diz, mas vamos parar aqui. Qual é a causa do seu sofrimento? É porque você está fazendo algo errado e a consequência do seu erro é sofrimento? Ele está dizendo, não sofra por essas coisas, por injustiça, por coisas ilegais, por se envolver com coisas indecentes ou ilegais. Não, o cristão, quando o cristão está sofrendo por essas coisas, Pedro está dizendo, isso é vergonhoso para ele. É uma vergonha como o cristão está enfrentando essas situações. Isso não é um sofrimento que glorifica o nome de Deus, Pedro fala. Então nós precisamos avaliar o nosso sofrimento. O sofrimento pelo Evangelho é uma honra quando nós sofremos assim. Mas se a gente sofre, ele fala no versículo 16, como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus em esse nome. Se eu estou sofrendo por causa de Cristo, isso dá glória ao nome do nosso Deus. A questão do sofrimento, né, não é motivo. Na verdade, a questão do sofrimento, o mais importante é o motivo que está levando você a sofrer. Se é por fidelidade e fé em Deus, ou é por coisas erradas ou desvios de Deus que talvez está nos conduzindo àquele sofrimento. E é interessante porque a igreja, ela não é fiel a Deus, ou não se torna fiel a Deus, simplesmente porque está sofrendo. Mas Pedro diz que o sofrimento torna a igreja fiel. Quando a gente enfrenta as dificuldades por causa do nome de Jesus. E para a gente pensar um pouco mais, ele vai falar no versículo 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O projeto de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho. Esse é o projeto de Deus. Não é simplesmente levar você a tomar uma decisão de se batizar e parar ali. Não. Ali é o primeiro passo, mas Ele quer conduzir cada um de nós à imagem do seu Filho, a sermos como Jesus, a desenvolvermos a santidade na nossa vida, sabe? A fazer morrer a nossa natureza. Esse é o projeto dele. E nós precisamos, como família de Deus, ser esse exemplo na nossa sociedade. Para isso, ele fala no 19, nós precisamos confiar a Deus as nossas vidas. Ele diz, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja como é interessante, esse versículo tem duas verdades. Devemos entregar ou nos entregarmos a Deus, né? Que traz a ideia de uma palavra que era usada no comércio, na relação bancária na época, quando você confiava os seus bens a uma pessoa, e ele está usando essa palavra dizendo que nós precisamos confiar as nossas vidas a Deus, nas mãos de Deus. Em momentos de dificuldades, em momentos de sofrimentos, nós precisamos confiar esse sofrimento nas mãos de Deus, porque Ele cuida de nós. E Ele sabe e Ele usa muitas vezes esse sofrimento para nos transformar, para sermos pessoas melhores, pessoas mais fiéis a Deus, para provar a nossa fé, para refinar o nosso caráter, para que sejamos como Jesus. Então, um dos propósitos é esse.
O segundo é que devemos continuar na prática do bem, independente, sabe? O Ramos falou, né? Se você só ama quem ama você, o que é que você faz? O texto falou. E ele está dizendo, Pedro, mesmo que você está sofrendo, pessoas estão perseguindo você, mas assim, continue fazendo aquilo que agrada a Deus. Tratando as pessoas da forma correta. Não jogue a culpa do seu sofrimento nas pessoas. Não faça isso. A gente já viu Pedro dizendo assim, ei, avalie seu sofrimento, admita os seus erros. Olhe para ver se você está errando no sofrimento que você está passando. E agora ele está dizendo, trate as pessoas com bem, haja com bondade, haja com justiça, com honestidade. Devemos semear ainda que com lágrimas. Mesmo com lágrimas e sofrimentos, nós ainda continuamos semeando o bem, semeando a vontade de Deus. Porque nós sabemos que essa é a vontade dele e nós vamos colher com essas atitudes o louvor e a glória, né, da vida eterna que nos prepara. Então, uma vez que nós vamos chegar diante de Deus, e como Pedro fala, o juízo de Deus vai começar através de nós. Ou seja, nós temos responsabilidades com a forma como nós estamos guiando a nossa vida. Nós vamos prestar contas a Deus. Se nós sabemos que isso vai acontecer, nós precisamos avaliar o nosso sofrimento. Se nós realmente estamos sofrendo por fazer o bem, por fazer a vontade de Deus, pela justiça de Deus. Essa é uma grande responsabilidade que nós temos. Então, assim, não estranhe o sofrimento que talvez você está enfrentando. Não pense que é o fim de tudo, né? A gente tem tantos exemplos de pessoas que as pessoas estavam lá no fundo do poço, e muitos desses, Deus o conduziu até o fundo do poço, para que ele enxergasse a sua vida, a sua situação, o seu sofrimento, para que ele avaliasse. Alguns passaram por isso, mesmo sendo fiéis a Deus, outros não. Outros tiveram que reconhecer as suas dificuldades e receberam de Deus a purificação da sua vida e se tornaram pessoas diferentes. Que isso aconteça conosco, né? Nós tivemos esse mês falando sobre os benefícios que nós enfrentamos, né, ou recebemos quando estamos sofrendo. E eu espero que essas mensagens que foram faladas da palavra de Deus tenham nos orientado a enfrentar as crises desse mundo que nós passamos. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.